Bom, galera, para quem está chegando, sejam bem-vindos, muito boa noite. Não sei se vocês estão acompanhando essa semana, mas eu, Fernando, realizei um mini curso gratuito, né? Um pouco do que eu mentoro no curso Vendas 4.0 pela LabTrack. E hoje, para a gente encerrar essa semana, teve aula segunda, terça e quarta. Hoje, para encerrar a semana, a gente vai fazer um pouquinho diferente, quebrar um pouco, fazer um formato um pouco diferente, né, das aulas que eu passei para vocês durante a semana. Se alguém não assistiu ainda, está disponível lá no canal do YouTube da LabTrack. E hoje, para a gente encerrar essa semana falando sobre vendas, falei sobre Sales Model Canvas, falei sobre canais de aquisição, falei sobre PCI. E aí hoje a gente vai ser um pouco diferente. Vamos sair com uma live, com um bate-papo descontraído, sem muito roteiro, como já é costume da LabTrack. Quem acompanha já sabe que a gente vai fluindo e vai batendo papo. Quem está participando aqui comigo hoje é a Karine, direto de Floripa, lá da Isaac Sales. Empresa, é referência para todo mundo. A gente segue muito mesmo o que eles aplicam, o que eles seguem. Obrigadão mesmo, Karine, primeiro te agradecer. E para quem está acompanhando, de repente ainda não conhece, né, a gente pode começar só explicando um pouquinho aí sobre a Exact Sales, né, qual é o trabalho dela e um pouquinho do seu histórico também. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, boa noite, pessoal que está aí assistindo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Karine, eu sou consultora de vendas sênior, hoje na Exact. A Exact, na verdade, hoje, ela é a maior empresa, aliás, o maior software de Sales Engagement na América Latina, né? Então, eu gosto um pouquinho desse assunto. Posso dizer que eu gosto um pouquinho aí de falar sobre vendas. Tô em casa, tô feliz aí com o convite. Espero que a galera goste aí do conteúdo. Você falou Isso para mim aí. falar da minha história. Deixa eu contar um pouquinho da minha história na Exact. Eu comecei como pré-vendedora. Eu iniciei na Exact através de um e-mail, do qual eu mandei para o CEO da empresa, junto com cópia pro RH, onde o título era assim, Exact, me nota. E aí no e-mail eu escrevi o porquê que eles deveriam me contratar. E aí depois de um tempo eu descobri que eu já tinha sido contratada antes mesmo de ir para a entrevista. O Theo já tinha dito para o meu diretor, o Duda, que era para ele contratar aquela Caramba. guria que tinha mandado aquele e-mail. Ele me contou só depois de uma premiação que teve de final de anos e tal, então foi bem legal. E aí eu iniciei como pré-vendedora. Se eu não me engano, eu fiquei acho que uns 5 meses exercendo a pré-venda na veia, sempre gostei muito. Só que daí, obviamente, quando eu peguei ali as mães, eu falei, pô, eu quero fazer a venda. E aí eu fui, me candidatei através do chat interno da empresa mesmo. Eu peguei, mandei o link da vaga para o Theo e falei assim, olha, eu quero me candidatar. Ele deu risada, falou assim, tá falando sério? Eu falei, tô falando sério. Ele estava no LinkedIn postando, falando sobre a vaga de vendedor que tinha aberto. E eu falei, eu quero me candidatar. E aí eu tô agora há 2 anos quase fazendo isso, fazendo as vendas, né? E essa é a minha trajetória aí na Uhum. Exact. Interessante. Muito legal. Show, show. Teve o lead com isso no meio disso tudo também, né? Que foi, eu acho que uma Verdade. coisa muito legal também que veio com a Exact, né? Na verdade, devido à Exact e a experiência que eu adquiri ali foi que a gente teve esse pontapé de criar o canal. A gente está um pouco parado sem postar muita coisa porque a gente está sem tempo, mas muito em breve, em 2021, a gente vai voltar com tudo aí e focar um pouquinho mais aí naquele conteúdo sobre pré-venda, que é algo que a gente gosta muito de falar. Top, top. Show, show de bola. E, Karine, um ano bem diferente para todo mundo, né? Estava curioso para saber Uhum. como é que foi no caso da Exact no meio da pandemia, o que fizeram de estratégia diferente, ação diferente para tentar segurar as vendas, né? Não deixar a peteca cair. Quando a coisa aconteceu ali, de fato ficou muito mais difícil de conseguir conectar com os leads. Então, uma coisa que a gente precisou fazer como estratégia foi aumentar a boca do funil, gerando oportunidades, né, através da prospecção ali, de uma maneira bem mais pesada, assim. Na verdade, foi um esforço bem grande que foi necessário ser colocado ali naquele momento para não deixar a peteca cair.
E mais da metade também da equipe de vendas foi realocada para fazer a pré-venda, para dar essa força ali naquele momento do qual a gente não estava conseguindo gerar muita demanda, porque estava todo mundo na correria, aquela coisa e tal. Mas, por incrível que pareça, a nossa conversão, ela se manteve. Então, foi muito mais difícil de realmente conectar, conseguir contato, porque acho que no meio da loucura ali, realmente foi uma coisa bem, né, enfim, surpresa para todo mundo. Mas Uhum. logo a gente conseguiu ali segurar as rédeas e, graças a Deus, a operação continuou perfeitamente, assim, eu acho que, na verdade, não foi à toa que isso aconteceu, obviamente foi porque a Exact, querendo ou não, ela, né, tem um processo de venda muito maduro, muito robusto, então, através do software, até mesmo da Exact, a gente consegue controlar muita coisa estratégica, então, o que potencializou e fez com que a gente realmente conseguisse realmente controlar ali a situação na medida do possível, e graças a Deus passar por isso aí, meio que sem um braço, sem uma perna, mas todo mundo vivo, graças a Deus. Show, show. Sabe uma coincidência legal? Bem na época do auge da pandemia, a LabTrack fez várias lives também, com vários conteúdos Uhum. diferentes. E o Johnny fez mais ou menos a mesma pergunta para mim. Como é que estava sendo a questão do home office e continuar trabalhando agora no modelo um pouquinho diferente? E eu falei a mesma coisa. Eu disse, olha, a Web Mais Sistemas já está tão madura também no processo. As pessoas já sabem Sim, tão bem qual que é o seu papel que não deu tanto imagino. impacto. Não deu tanto Uhum, impacto. uhum, O WhatsApp imagino. ali direto para trocar figurinha, mas cada um fazia o seu trabalho, a gente conversava uma, duas vezes por dia só, e foi fantástico, É, assim. Acho que nem a gente sabia, imaginava quão madura a gente estava. sim, na Exact, obviamente, a gente teve vários processos que foram implementados, né? Então, por exemplo, a gente tem duas reuniões todos os dias com a equipe de vendas inteira. Então, uma que é o kickoff, né? Então, o kickoff diário, todo dia, 8h30 da manhã até as 9, que é o horário da nossa primeira reunião. A gente tem um kickoff diário, onde a gente vai ali falar sobre alguma negociação, vai conversar sobre besteira, vai, né? Enfim, se conectar como equipe. Começamos as reuniões, então a gente tem duas reuniões no período da manhã, e aí, voltando ali para o almoço, a gente tem o forecast, né? Que aí já é uma reunião que a gente sempre tinha Uhum. todos os dias, mesmo no Inside, né? Onde a gente faz ali o forecast do dia, com aquilo que tem probabilidade de entrar de negócio, a gente conversa sobre isso, a gente fala sobre as negociações, então isso é bem legal também. Então a gente não perdeu muito aquele. Claro que não tem ali o fator, né? Um lado do outro, que é bem complicado, porque a gente é uma equipe muito unida, assim, mas a gente está ali junto, conversando o tempo todo, trocando figurinha, não deixando a peteca cair, né? Na medida do possível, tentando fazer com que o home office ele seja bastante interessante no final das contas aí para todo mundo. Mas vocês já voltaram? Ou o pessoal continua Não, tudo home a office gente ainda? só, a gente só vai voltar quando depois da vacina, pelo que eu sei. Só a gente não tem previsão de Ah, voltar ainda. interessante. Mas eu tô morrendo de vontade. Inclusive, amanhã vou trabalhar lá à tarde, porque, enfim, tô com saudade de lá. Ah, interessante. Eu não eu achava que já tinham, já estava pelo menos alguma parte da estrutura já estava no escritório. E ainda mais que o Não, escritório foi reformado, vocês trocaram recentemente, né? a gente trocou de sede, a gente nem deu tempo de Pois quase é. que aproveitar a sede. Foi bem triste isso, mas o bom é que a gente é bem intenso lá na Exact, então a gente aproveitou o tempo que deu, o que é bem bacana. Mas quando voltar, vai estar tudo certo, a gente vai tirar, matar a saudade, tá tudo bem. E claro, né? Tem um pessoal que está indo lá, porque pessoal que não tem infra em casa e que não está conseguindo, às vezes, ou que acontece alguma coisa em Uhum. casa, fica sem internet, sem luz. Aqui em Floripa, depois que teve aquele ciclone e que teve aquele apagão, que teve uma galera que ficou sem luz, eu fiquei 24 horas sem luz, porque caiu muita árvore e tal. Parece que meio que, sabe, deu uma coisada assim na cidade, então tá acontecendo muito dia, às vezes chove e aí fica sem luz, sabe? Então o pessoal tem usado lá como um segundo plano, mas a operação ainda está 100% home office. Galera que está acompanhando, temos aí mais ou menos, acho que em torno de 15 pessoas assistindo. Eu queria só que deixassem registrado o nome da empresa, se alguém quiser colocar, o ramo de atuação que trabalha, que a gente pode aproveitar o bate-papo, de repente, para passar alguma dica, falar alguma experiência
de repente voltado para o ramo de vocês, ou quem tiver dúvida, lógico, isso é de praxe, né? Quem quiser fazer sua pergunta aí, por favor, pessoal, vamos colocando no chat. Pode Ramo, de, mandar. ramo que trabalha, o que vende, para que ramo que vende, que a gente vai, até para conhecer um pouquinho melhor quem está participando. Uma das coisas que mais foi falado na época da pandemia é que quem estava tentando empurrar com a barriga para ir para o digital, para tentar se modernizar, para tentar se atualizar, não teve jeito, né? Aí a pandemia foi a última gota d'água, né? Eu queria saber, né, com a experiência que vocês têm lá no Exact, se vocês pegaram algum cliente assim com muita dificuldade, como é que foi levar ele para o digital? O que você sentiu assim daqueles vendedores mais tradicionais, algum cliente do Exact que ainda trabalhava de forma mais tradicional? Como é que foi essa migração? Qual foi a dificuldade que o pessoal teve? Na verdade, assim, isso para a gente é bem comum, não é só por causa da pandemia que a gente começou a atender esse tipo de lead, né, de cliente. Embora a gente já tenha um ICP muito bem definido, né, na verdade, o fato de uma empresa ser tradicional não necessariamente quer dizer que ela é pequena, né, só que ela é um pouquinho ali parada do tempo ali em questões de tecnologia, o que acontece bastante, mas é bizarro porque esses caras, como muitas vezes eles meio que comandam ali o mercado, ou em algum momento comandaram, eles têm muita força. Então, realmente, eles sabem muito também. Então, o que a gente faz? A gente entende a situação e qual é ali o processo de vendas dele e replica isso dentro de um software para que eles não necessariamente estejam 100% no digital, mas que eles possam ter uma venda muito mais eficiente, porque eu acho que o que é interessante de tudo isso que está acontecendo é abrir uma porta sobre uma possibilidade que muitas vezes antes, muitos desses mercados, dessas empresas, elas não viam, elas não enxergavam, elas não entendiam que aquilo ali poderia ser interessante para elas. Por incrível que pareça, ainda existe pessoas que fazem porta a porta e que, no final das contas, depois de muito esforço, né, ainda gera resultado, né? Senão não fariam também. Mas, então, assim, é muito comum para a gente já está muito acostumado com esse tipo de situação. Eu, particularmente, não faço a implementação de processo de venda de clientes, eu não tenho muitos detalhes de como foi e como é, porque realmente eu não participo dessa parte do processo, mas, cara, eu percebo que se antes era, na verdade, um diferencial você estar no digital, hoje em dia, na verdade, é uma necessidade, né? Então, eu acho que o que aconteceu, da maneira como aconteceu, mostrou isso. Que não existe mais tempo para ficar perdendo e achando que a gente vai ficar parado no tempo, que as coisas vão andar junto com a gente, porque elas não vão. E mais do que nunca, acho que a gente aprendeu que estabilidade ela não existe, né? Então, as coisas elas podem mudar do dia para a noite e a gente tem que estar preparado para lidar com isso. E por isso que é importante a gente ter controle do nosso processo de vendas e etc, né? Bom, eu sou a pessoa do Buscar processo, né? Você inovação vê que em sempre, né? qualquer momento eu estou falando de processo. Mas acho que a pegada é essa. Se você não se acomodar, esses momentos igual a pandemia, você vai estar preparado e vai se adaptar rápido, porque já é do teu DNA, né? Já é Sim, daquela empresa sim. estar sempre tentando inovar e se modernizar. Então, uma hora que dá algum problema como esse, não vira aquele furacão todo, né? Você já está Sim. mais adaptado. Mas é incrível, assim, no Brasil, muita gente, se não fosse a pandemia, eu acho que ia levar o resto da vida da É forma, verdade. da forma tradicional. Até uma das perguntas assim, que É, eu estava curioso para fazer também, qual foi assim aquele caso que você pegou na área de vendas de cliente assim, mais cru, o cara mais estava sendo estaca zero mesmo, e como é que foi tentar explicar o que era um processo de qualificação, o que o software Exact ia fazer para ele? cara, eu tenho muita tranquilidade, por incrível que pareça, para lidar com esse perfil, porque para mim é muito simples explicar para ele uma coisa que é muito óbvia no final das contas, né? Ele tem uma Ó, solução, e a solução dele, ela existe, não é à toa, é porque ela vai solucionar uma dor, certo? Então eu tenho que explicar para ele que através dessa sistemática de entender o que faz esse meu cliente ter interesse ou adquirir o meu produto, eu preciso desconstruir essa ideia, ou seja, eu preciso entender o que me levou a chegar naquilo. Então, por exemplo, é uma engenharia reversa. Então, eu vou mostrar para ele que, para ele chegar naquela venda, ele vai ter que passar por vários
pequenos momentos para chegar naquele objetivo. Então, mostrar isso para essas pessoas não é difícil, porque no final das contas elas também querem vender. Mais do que nenhuma outra pessoa, na verdade, mais do que ninguém, elas querem vender também o produto delas e o serviço delas. Então, eu acho que a grande sacada é mostrar para ele que existe uma maneira mais eficiente, né? E existe uma maneira mais, aliás, uma maneira não tão eficiente e que pode gerar muito mais custo, muito mais esforço e que, no final das contas, não é interessante para ele. Então, com o software, a gente consegue, obviamente, né, lidar com muitas coisas ali dentro, porque é uma ferramenta muito robusta, muito completa, então não é muito difícil de vender ela, porque ela se vende sozinha, falando português bem claro. Legal. Só que eu acho que é aí que está o grande diferencial, realmente, da venda da Exact. Os nossos vendedores, né, a equipe como um todo, ela é muito consultiva. Então, a gente não faz a apresentação de ferramenta. A gente realmente entra no negócio do cara, a gente analisa, a gente entende, a gente argumenta, a gente contra-argumenta, às vezes a gente briga com o lead, a gente fala, cara, você tá fazendo é merda, cara, vem pra cá que eu, olha só, vamos olhar para uma outra perspectiva, às vezes a gente tem que pegar ali o cara e dar aquela sacudida. Então a gente realmente entra ali no negócio dele, da venda dele, a gente entende, a gente sabe a importância que é pensar nos detalhes, prestar atenção, né, em tudo aquilo que está acontecendo, aquele engagement, né, aquele engajamento até levar aquele chegar numa venda, e a gente realmente exerce isso, a gente faz isso, a gente executa isso no nosso dia a dia. Então, isso é bem legal. Legal. Mesmo então aquele caso mais difícil, vocês contornaram bem, não foi tranquilo no fim das contas. Olha, eu particularmente não tenho. Hoje mesmo a gente estava falando sobre isso no kickoff do dia com a equipe, que eu particularmente sou uma pessoa que, se o lead for babaca comigo, se ele for ruim comigo, eu vou ser mais babaca do que ele. Se ele for mais tranquilo, ele for mais humilde, eu vou me espelhar, eu também vou ser humilde como ele, eu vou me adaptar a ele. Então, eu acho que a grande sacada é essa, assim, eu trabalho e eu converso no meu dia a dia com empresas multinacionais, assim como também eu converso com empresas menorzinhas que estão iniciando a sua operação de venda agora. Então, eu acho que o grande negócio é você se adaptar àquela pessoa do outro lado e entender que ali tem um ser humano e que se você não conectar com ele, ou seja, se você não falar a linguagem dele, não adianta nada tudo que você vai falar dali para frente. Ele não vai ouvir nada. Então, é importante que você entenda sobre esse espelhamento nesse momento, né? E se adeque ali ao perfil dele. E o resto, eu acho que eu faço isso todos os dias, o dia inteiro, então as coisas elas fluem muito, muito facilmente. E eu sei bem como é, né? Já participei de 2 apresentações da ferramenta Exact. Tá, galera? Até a Karine vendeu lá para a Web Mais no ano passado e recentemente a gente teve uma segunda apresentação também. Realmente eles sabem muito bem explicar o que eles entregam de resultado. Pessoal, obrigado pelos comentários. Chegou alguns comentários ali. Se alguém tiver dúvida, quiser conhecer alguma coisa do processo da Exact, a gente está falando bastante aqui sobre o resultado ou melhor, né, o mercado que a Exact trabalha, que é o mercado de qualificação, digamos assim, né? E eu acho, né, Karine, que não só para venda complexa, mas falar em qualificação, falar em atendimento a lead, acho que vale para tudo, né? Até uma simples loja de bijuteria, loja de roupa, até uma venda complexa de tecnologia, igual é o meu caso, igual é o teu caso, a qualificação, ela vale, acho que para tudo quanto é segmento, né? Os 50% ou até mais do que 50% da venda está no processo de qualificação, tu entende assim também? Sim, com certeza, porque, na verdade, a qualificação, né, no caso da Exact, ela também serve como uma segmentação. Então, na verdade, a ideia ali é separar o joio do trigo. E aí, direcionar para a equipe de vendas, né, o melhor insumo possível. Porque o objetivo é que, quando chegue na venda, de fato, tenha uma possibilidade de venda e, consequentemente, eu consiga ter um custo mais baixo, um ciclo de negociação menor e vender no final das contas, né? Então, isso é bem importante. Mas eu acho que assim, eu vejo que o processo como um todo, principalmente na Exact, a qualificação, ela é muito importante, porque realmente ela faz com que não só a gente chegue naquele objetivo, como também mostre para o nosso cliente como que isso vai acontecer lá na casa dele.
Só que eu acho que quando a gente fala de um processo de venda mais simples, realmente, em qualquer processo de venda, né, é que realmente são coisas bem diferentes, mas quando a gente fala de uma venda simples, lógico que quando eu, Karine, vou e tomo uma decisão, aquilo ali não é necessário nenhuma qualificação, porque eu vou lá e faço aquela ação. Mas quando eu vou vender qualquer coisa, eu preciso entender se aquela cliente, aquele potencial cliente, ele está querendo, ele gosta, ele, o que leva, o que motivou ele a chegar ali. É importante que eu entenda um pouquinho dele quando a gente até mesmo vai oferecer algo. Então, poxa, eu acho muito legal quando eu vou dentro de uma loja de roupa, aí o cara vem, ele já dá uma olhada no meu estilo, ele já pega e olha e fala assim, poxa, olha só, eu vejo que talvez para você isso aqui seria interessante, então ele já vem me trazendo algumas coisas, ele já está me qualificando, ele está me mostrando, e ele está, inclusive, naquele momento, lendo, né, tudo aquilo que eu estou, por exemplo, respondendo para ele. Então, se ele vê que eu vou olhar a camisa que ele vai me trazer, ele já vai me trazer mais uma, então aquilo ali já vai me engajar, aquilo ali já vai me trazer para o lado dele. Então, eu acho que o processo de qualificação é isso, é você pegar ali aquele lead que pode vir a ser seu cliente, assim como ele também pode não vir a ser seu cliente, e tá tudo bem, e entender o quanto que aquilo ali realmente faz sentido para as duas partes, né? A qualificação, basicamente, ela é isso. É bem essa mesma sensação que eu tenho. Tem produtos que é tão simples, às vezes, né? A gente fala de varejo, lojas de roupa, calçado, coisas assim. E eu penso a mesma coisa, poxa, aqui é tão fácil fazer uma qualificação, 3, 4, 5 perguntas, você já consegue responder As pessoas, e eu esse é o saio da problema, loja, né? tipo, poxa. Esse é muito o problema de muitos vendedores. Por isso que existem vendedores medianos e vendedores de alta performance, não é à toa. É porque tem vendedores que gostam de tirar pedido, assim como tem vendedores que gostam de vender. Né? Existe uma diferença muito grande entre você tirar pedido e você vender, né? Então, é isso, assim. Eu acho que com certeza, muito, né, sobre essa venda tá com certeza na qualificação. Porque no final das contas é isso, né? Você levar aquele cara a consumir aquilo que você quer. Você vai vender aquilo ali para ele. Você, né? E não ele. Não é ele que vai tomar a decisão de comprar. É você que vai levar ele a fazer isso. Conduzir, Uhum. é isso aí. Anotaram, pessoal? Dica aí importante, viram? Independente do que vocês vendem, da onde vocês trabalham, ó, anotem aí a dica. Acho que ficou bem claro, né? Entendam bem aqui no ramo de tecnologia a gente chama de dor, né? Mas entendam bem o que o cliente quer. Não precisa ser uma É isso entrevista aí. com 1001 perguntas, mas mínimo de perguntas para entender a necessidade e conduzir o cliente, ver se realmente vocês têm alguma solução, se o que vocês vendem vai fazer sentido para aquilo que ele está procurando. Quanto mais complexo, a Deixa eu dar gente uma tem olhada, que ser eu mais acho que pergunta. estratégico, né? Quanto mais complexa a venda, é importante que a gente seja estratégico, então a gente não pode também burocratizar aquela venda, né? Então a gente tem que entender ali aquilo que realmente é interessante de se perguntar e de, né, se viabilizar. Mas sim, é legal que a gente pare um pouco para pensar sobre isso, né? Porque está muito ligado também, inclusive, na experiência daquele lead, né? O que você vai perguntar, a maneira como você vai perguntar. Então, isso é bem importante, com certeza. Show, show. Vou ver aqui o chat, mas acho que dúvida, não. Por enquanto o pessoal só está dando um ok que está acompanhando, mas se alguém tiver dúvida, quiser conhecer alguma coisa, por favor. E o que é a curiosidade também, até minha particular, né? Qual que é o planejamento e o que a Exact tem de novidade, de futuro para o próximo ano? Eu já ouvi uma entrevista do Theo que tem novos investimentos, talvez, para chegar no ano que vem. O que tem de Se Deus novidade da quiser, né? Exact Pô, Sales é aí? Enquanto legal, fez né? agora. Ganhar uns investimentos aí é uma coisa muito massa. Ficar cheio de money no bolso. A Exact, ela tá virando uma chave muito importante agora. A gente tá com um ICP bem específico. Então, tem sido desafiador esse momento, mas eu tenho certeza que, inclusive, vai ser para o melhor. Então, a gente tem já conseguido colher bons frutos dessa virada de chave. Então, a ideia é que, dentro desse ICP, a gente consiga aí, não só melhorar, aumentar o nosso número de vendas, que é uma coisa que a gente sempre está buscando. Então, a gente é tarado por venda, não adianta, a gente
quer vender todo dia muito mais do que ontem, mas a gente está melhorando a qualidade dessa venda, né? Então, a gente está fazendo com que o cara que entre realmente seja ali um lead, aliás, um cliente melhor, que seja, na verdade, também um consumidor muito mais interessante, né? Para ele mesmo, não só para a Exact. Então, a gente tem virado essa chave nesse momento. A ferramenta tem muita funcionalidade nova e tem muita coisa que está sendo desenvolvida ainda. Ela, com certeza, não chegou, acho que nem perto do que ela, pelo que eu imagino, vai chegar. Mas são coisas que estão acontecendo com o tempo, dentro de uma demanda que a gente sempre olha muito para o nosso cliente, então a gente sempre está analisando, por exemplo, os feedbacks, para que a gente, primeiro, foque a ferramenta naquilo que atende às dores do nosso cliente, não aquilo que a gente acredita que vai atender, não, a gente é baseado em dados e não em achismo. Então, eu acho que o futuro, com certeza, é bastante promissor. A gente só está começando. O foguete não tem ré. Massa. Já estão atuando fora do Brasil? Já. Eu tenho cliente em Portugal, eu tenho cliente na Suíça. A gente tem bastante cliente, bastante não, mas a gente tem cliente no Paraguai, a gente tem cliente em alguns lugares aí do mundo. E a ferramenta agora, ela está, se não me engano, até o final do ano, ela também já vai estar 100% em inglês também, que daí vai ser já mais um passo aí que a gente vai dar muito em breve, coisa que ainda não acontece, que ainda não existe, mas estamos caminhando. A prioridade é Brasil, depois fora. Mas a sede de vocês é só em Florianópolis hoje? Que queira iniciar aí seu processo de vendas, tem que começar pelo começo, como eu sempre falo para meus clientes, parece besta falar isso, mas infelizmente não é. Então, a gente tem que começar pelo começo, e definir esse ICP, entender muito bem isso aí e focar a estratégia em cima disso. Show. O que está enxergando no futuro das vendas agora no Brasil, depois de tudo que aconteceu, toda a experiência, né, tua no dia a dia? O que tu acha que vai ser o futuro das vendas no Brasil? Alguma mudança bem significativa? O que está enxergando nesse sentido? Eu acho que, com certeza, a maior mudança vai ser aí nessa questão desse novo normal, que é talvez um home office que, em algum momento, ou muito antes disso acontecer, talvez eu acho que nem era uma coisa que a gente imaginava que seria tão desmistificada no Brasil, né? Então, eu acho que isso realmente é uma tendência que vai vir muito forte, mas eu acho que, mais do que nunca, como eu te disse, isso tudo mostrou que estabilidade não existe, empresa que quer e que almeja grandes resultados precisa entender que processos são importantes, não só isso, como até mesmo não depender só de um canal de venda, não depender de um vendedor que é aquele, né, lindo, maravilhoso, que vende pra caramba, mas que quem controla o processo é ele, não é a tua empresa, então esse cara também, você não controla ele, então não é importante, não é interessante isso para você. Muita coisa, né? Infelizmente, eu acho que há males que vêm para o bem, né? Então, a gente tem que entender que tudo isso que aconteceu pode acontecer de novo, mas eu acho que, principalmente, tudo isso que aconteceu mostra pra gente que, a cada dia que passa, a gente tem que ser mais estratégico aí e pensar realmente nos detalhes que levam tanto a gente chegar no sucesso, quanto também naquele não sucesso, né? Insucesso, não sei se essa palavra existe, mas, enfim, porque tudo isso em algum momento vai voltar contra nós, né? Então a gente tem que estar bem preparado para tudo isso. E claro, né? Mais que nunca, acho que já deu para perceber que todo mundo tem que marcar presença no digital, né? Não é só gerar conteúdo, né? As pessoas acham que fazer conteúdo, cara, não, é realmente entender que aquilo ali está ali para ser usado. E que se a gente não se mostrar e não mostrar o nosso produto, o nosso concorrente vai, e ele vai levar, infelizmente. Top. É aquilo que a gente falou mais cedo, né? Se procurar sempre inovar, tá sempre antenado nas novidades, problema que ocorrer, pandemia, furacão, não vai te atingir tanto, né? A empresa que já Sim. estiver sempre buscando inovação, tiver inovação no seu DNA, vai conseguir se superar super bem. Eu acho que esse negócio da inovação, né, Fernanda, ela é uma palavra muito superestimada, eu acho. As pessoas, elas acham que inovar é, sei lá, colocar
como é que é o nome daquela coisinha da Amazon, a moça da Amazon, aquele, Tá. pô, Eu não aquela lembro parada agora como é que é sinistra, eu esqueci, mas que é tipo a Siri, né? Daqui a pouco, se eu falar isso, ela vai começar a isso. pitar aqui. As pessoas acham que é uma coisa assim de, meu Deus, a gente nem sabe explicar o que que é uma coisa muito louca, é uma coisa muito... Cara, não, inovar não necessariamente é isso, né? Obviamente que é muito legal quando você tem uma inovação muito, né, exuberante, aquela coisa maravilhosa, e que talvez você, inclusive, tenha, por exemplo, Alexia aí, ó, o pessoal falou, é isso aí. Que é uma Ah, verdade. inteligência absurda, né? Uma inovação absurda aquilo ali, né? Aquilo ali é bizarro, aquela Alexia, né? Só que e não é isso, não é isso. Assim, se as pessoas acham que é isso, não é. É você entender que também o simples funciona. O arroz com feijão muito bem feito, ele sempre vai ser muito melhor do que qualquer outra coisa sofisticada que você possa fazer. Então, inovar não necessariamente é você ter a melhor ou maior tecnologia ao seu favor, mas sim você entender que para você chegar onde você quer ou aonde você almeja, independente do que seja, você precisa entender a maneira mais coerente, eficiente para que aquilo aconteça e para que você resolva um problema. Simples assim. Então, muitas vezes, inovar não é, né, essa coisa toda. É você resolver, pronto, acabou. Como você vai resolver, meu amigo? Não sei. É só a gente parar para analisar friamente a palavra inovação, nova ação. Fechou. Exatamente. É, Exatamente. ação diferente, atitude Resolver. diferente. Eu acho Lá que na não Web Mais é isso. acontece muito isso. Acontece muito lá na Ex- Web Mais, o pessoal procura o nosso RP, procura o nosso sistema, e eu digo, poxa, mas tu não tem braço, não tem um mínimo de um processo, tu vai gastar dinheiro Sim. comigo, mas a ferramenta não vai resolver o teu problema. Eu falo isso Então, para meus a clientes, eu falo ferramenta é a assim, última ó, das etapas, né? eu falo para meus clientes assim, cara, tem que pagar o preço. E o preço ele não é de reais, não. Ele é de esforço, ele é de colocar a cara a tapa, ele é de fazer o negócio acontecer, né? Mais uma vez, quem inova não é o cara que tem a melhor tecnologia, é o cara que vai lá e resolve o problema que existe. Qual é? Não sei. Como ele vai resolver? Não sei. Ele resolve. Então, é isso, assim. É isso, é isso aí. Galera, dúvidas? Estão gostando? Não estão? Para quem tá acompanhando aí Acho que o pessoal tá gostando de ouvir a nossa a voz nossa ou live, não sei. mas o assunto é sensacional e acho que a gente até já meio que encaminhando, já deu para passar bastante dica. Lembre-se, gente, né, lembre sempre, né, pessoal, pessoas, processos e ferramentas, né? A ferramenta ela é a última das etapas. Se não tiver gente para usar, conhecimento e nem processo, a ferramenta não vai resolver o problema. Uhum. E aí, falando em processo, que é uma palavra que a gente bateu bastante na tecla, a nossa região sul aqui em Santa Catarina, tirando Floripa, lógico, mas a nossa região sul, eu vejo que tem um pessoal muito cru ainda com esse conceito, até por isso que eu estou ali na LabTrack, né, aplicando, passando um pouco da minha experiência. Para quem quer começar esse processo comercial um pouco mais moderno, de dividir as tarefas, de ter uma área específica de pré-vendas, de ter uma área específica, talvez até de LDR, né? Qual o Uhum. primeiro passo? Tá? Por onde começar para quem quer se modernizar um pouco? O que tu diria para... ICP. Primeiro definir o ICP, entender qual que é o seu perfil do cliente ideal, para justamente entender aonde a tua estratégia ela vai rodar. E aí começar a prospectar, né? Eu acho que todo mundo sabe que a maneira mais rápida de você conseguir gerar uma venda, né? Ela é através da prospecção, não é à toa, porque você faz aquele envio acontecer, né? Você cria aquela sementinha que você planta, você semeia e você colhe. Claro que existe toda uma complexidade no meio disso tudo, mas por isso que é muito importante você ter um processo, para que você não faça isso só com um lead, né? Você faça isso com vários. E, consequentemente, cada um no seu tempo, você vai colhendo aquele fruto. Então, eu acho que não tem muita inovação nesse aspecto, né? É você entender qual é o teu perfil do teu cliente ideal, é você analisar qual é a maneira mais certa e adequada para que você venda esse produto teu para ele, ou seja, ele sempre é o teu grande X da questão, não é você, não é o teu produto, cara, foda-se teu produto, foda-se quem você é,
Você está aí para resolver um problema. Então, você tem que entender, você tem que se enxergar através do problema. Você tem que pensar, pô, por que o pessoal compraria isso aqui de mim? O que leva esse cara a comprar? O que ele ganha? O que ele perde? E colocar isso dentro de um processo e fazer isso ser executado, né? Não adianta também deixar o processo perfeito, querer ter tudo e não botar o negócio para rodar, né? Que isso é um erro muito comum, inclusive brasileiro, né? Brasileiro gosta de deixar as coisas perfeitas para depois começar a fazer. Não, gente, a gente tem que botar a cara a tapa. Até porque a gente aprende assim mesmo, né? Eu sempre falo para meus clientes o seguinte, assim, depois da implementação, né, do processo, a gente ajuda, né, auxilia e tal, eu falo para ele o seguinte, cara, aqui é onde eu garanto, através do final da minha implementação, que você vai aprender a andar com as suas próprias pernas. Agora, eu sei que tu quer aprender a correr, e eu sei que você pode aprender a correr, então, meu amigo, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que largar, você vai ter que largar a mão do Exact e fazer o negócio acontecer, porque só depende de você, no final das contas, né, o teu processo. Então, e como que a gente aprende a correr? É caindo, se estabacando no chão, ficando com o olho roxo. Eu até hoje tenho um corte na cabeça de quando eu aprendi a correr, que eu dei com a cabeça no chão. Então, assim, é isso, sabe? A gente tem que fazer, controlar, e aí analisar o que aquilo que está me dando de resultado ou não me dando de resultado, corrigir o que tiver que corrigir e continuar, fazer o negócio acontecer. Não tem muita coisa, não. É fazer. Tá anotado, tá anotado. Pessoal de casa aí deve ter anotado a dica também. Primeiro passo, então, definir o público ideal, perfil de cliente ideal. E lembrando, né, também, pessoal de casa, quando a gente fala de pré-vendas, de dividir um pouco a tarefa, né, não ser mais o vendedor que vai fazer todo o processo do início ao fim, mas sempre também lembrem muito disso, falava muito disso lá na Webmais no início, que a gente dividiu também as tarefas. Pré-vendas não é secretário, não é entrevistador, né? Ficar lá fazendo pergunta e anotando resposta. É por isso que a palavra bem, ela vai bem de contra, é qualificação, não é entrevista, não é ficar fazendo papel de secretária, né, Karine? Até você tinha perguntado isso e eu não esqueci falando ali. Mas eu acho que uma alternativa muito boa realmente é você começar primeiro pelo processo, para depois você colocar alguém para gerar demanda. Então, você primeiro tem que gerar demanda, para depois você colocar, por exemplo, um vendedor para fazer aquelas reuniões, etc. Então, por isso que a gente indica muitas vezes que o próprio vendedor seja o dono da empresa, no momento que ele é pequeno, né? Para que ele realmente controle aquele processo, depois ele vai colocando isso para outras pessoas, né? Tem muita gente que acha que vender é colocar um vendedor dentro da empresa. Não, isso aí nunca, não é assim, né? Então, processo, pessoas, ferramentas, como você disse. A Maria perguntou ali se não tiver uma logo, marca, dificulta as vendas. Eu acho que, sendo bem sincera, Maria, eu não sei o que tu vende, se tu quiser falar o que é, porque eu acho que daí também isso vai ajudar um pouquinho a entender se isso dificultaria mesmo ou não. Mas eu particularmente acho que não. Eu acho que quando você tem um produto bom, minha amiga, é isso que importa. Sendo bem sincera, eu sou essa pessoa e eu sou uma pessoa bem caruda mesmo, então eu não tenho, nunca tive vergonha ou até mesmo medo de, por exemplo, talvez não estar preparada ou não estar 100% preparada para alguma coisa, como por exemplo, não ter uma logo, não tenho uma logo, eu não vou vender meu produto. O caramba, eu vou vender muito mais para eu ter dinheiro para fazer minha logo. Varia bastante tipo de negócio, né? Se a gente estiver falando de algo complexo, de alto valor para um perfil de cliente Sim. também maior, mais crítico, aí com certeza vai gerar um pouco de desconfiança. Mas dependendo do modelo de negócio, do público-alvo, também acho que não influenciaria Eu tanto. acho Aí que, sendo bem sincera, né, é, a gente fez uma logo, sei lá o que é aquilo ali que a gente viu com o Lead com isso, por exemplo. Pô, cara, aquilo ali a gente fez, acho que, se eu não me engano, foi do Paint, se eu não me engano. E a gente fez o negócio ali, rodar e foi, pronto, acabou. E ficou uma imagem top, que um dia a gente vai melhorar ela, obviamente, mas, pô, cara, ficou animal, e não, sabe? E vou pra cima. boa, boa deixa, bem lembrado. Explica um pouquinho para a gente o que é o lead com isso, né? A gente falou umas duas vezes, mas o que é? Apresenta o pessoal o que é o lead com isso, aonde que O eles Lead, o podem Lead com acompanhar. isso, o Lead com isso, na verdade, é o primeiro canal sobre pré-vendas do Brasil. Então, foi um canal que eu e mais dois colegas
por iniciativa própria, começamos. A gente não tinha nem ideia de quão difícil era fazer vídeo, então naquela época eu acho que a gente não tinha ideia que daria tanto trabalho, a gente só achou que era pegar, fazer isso aqui que a gente está fazendo aqui agora, e não é, né, infelizmente. A dinâmica de uma live é muito diferente de uma gravação de um vídeo, né, para a gente postar e etc. Então, a gente está no YouTube e no LinkedIn, né, o canal do YouTube se chama Lide com Isso, e a gente fez há uns 2 anos atrás. Foi uma grata surpresa que, enfim, trouxe muitos aprendizados e muita coisa legal, ver o feedback do pessoal que, assiste, curte, pede mais vídeo, etc. E é um canal realmente voltado para a pré-venda, então um diferencial muito legal do nosso canal é que a gente fala muito sobre prática, então a gente não é só teoria, a gente não gosta de ficar ali falando, ninguém quer ouvir, a gente quer prática mesmo, a gente quer entender como a gente faz, como a gente põe a mão na massa, e é para isso que a gente está com esse canal, para mostrar que alguém que já colocou a mão na massa, já fez, sabe como fazer, tá aí tentando, talvez, levar um pouquinho de conhecimento aí para quem está começando, para quem está se reciclando e etc. E eu aconselho, eu já assisti também alguns conteúdos, eu lembro da época, vale a pena, a gente aprende bastante coisa mesmo, vale a pena, pessoal. Procura aí no YouTube também, Lide com Isso, que é bem interessante. Tem um telefone em formato de banana lá, que é muito show. Tá aqui ele, ó, é o bananofone. Acabou virando a marca. Olha só! É o bananofone. Eu juro que eu não sabia. É o bananofone. É o bananofone, eu trouxe ele lá da Exact, ele tava lá, tadinho, bichinho, meio que abandonado, porque a gente ia voltar a fazer as gravações, tava até com um roteiro pronto já, e aí foi bem na semana que estourou o Covid, e aí a gente teve que ir embora. Teve que pegar nossas coisas e sair fora. Pessoal, dúvidas, comentários, última chance, senão já vai encaminhando aí para o final. Se alguém quiser fazer alguma observação, deixar alguma dúvida, fazer alguma pergunta aí para a Karine ou para mim também, da experiência que tem aqui em Criciúma na Web+. Agora é a hora. Agora é a hora, pessoal. Falem. Para quem acompanhou as minhas aulas essa semana, eu falei, olha, vocês vão ser privilegiados, porque a Exact é uma empresa referência e é um grupo seleto aqui, tem mais ou menos em torno de 15 pessoas assistindo. Realmente são privilegiados por estar ouvindo um pouco aí dessa experiência. Bom, acho que dúvidas, comentários não... Acho que não vai ter mais. Então, Karine, opa. Ah, tá. Obrigado. Foi Maria, só minha tia. agradecimento. Aqui, da Logomarca. Show, show. Pessoal que acompanhou a gente, muitíssimo obrigado. A LabTrack, ela organiza várias entrevistas, várias lives. Acho que no mínimo 2, 3 por mês, nós está sempre rolando. Eu aconselho, eu vou fazer de novo aqui uma propaganda. Teve uma assim que foi sensacional, ficou muito marcante, que foi só com mulheres na tecnologia. No finalzinho de outubro, por causa do Outubro Rosa, aí vieram 4 mulheres que trabalham na área de teste de software, programadoras, e foi assim uma live sensacional, porque elas falaram muito da dificuldade, né, das mulheres no ramo de tecnologia. Então, acompanhe o canal da LabTrack no YouTube, tem outras lives também que estão gravadas, com certeza vão ter novas aí no decorrer do tempo. O LinkedIn, quem quiser acompanhar o meu LinkedIn também pode estar me seguindo. Karine, é hora da propaganda também, quiser passar um pouquinho das redes sociais suas ou da Exact, pode também deixar aí o recado para a galera, quem quiser acompanhar mais. O Lide com Isso a gente já falou, né, que é só procurar no YouTube. Mas pode deixar aí também todos os canais e acessos. É isso, gente. Precisando de qualquer coisa, eu estou à disposição aí. Obrigada pela oportunidade. Quem tiver a fim de assistir o vídeo com isso, com certeza, lógico, dentro desse tema de pré-venda, acho que pode ser que seja interessante, sim. Precisando de qualquer coisa, alguma dúvida, alguém precisar de alguma coisa, pode me chamar lá no LinkedIn, que às vezes eu esqueço de entrar, mas quando eu entro eu respondo todo mundo. E é isso, estamos à disposição aí, bora fazer acontecer, porque só depende da gente. E vamos te ajudar, porque dessa forma a gente chega mais longe. Beleza?
Show, show de bola. Karine, brigadão mesmo, tá? Foi, pô, Valeu, Fê, sensacional. tamo junto. Muito mesmo. Tamo junto. Precisando, pode me Encerramos bem chamar que aí eu tô aqui. tenho Beleza? certeza que encerramos bem a semana de conteúdo sobre vendas. Valeu, galera. Brigadão. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.